Uau! Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quantos estão felizes com Jesus nessa Glória a noite? Deus. Aleluia. Digam glória a Deus. Ele é santo, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. E estamos aqui é para dar glória, é para adorar a sua santidade, o seu nome, pois a Bíblia diz que devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Os irmãos que têm a Bíblia, sem perda de tempo, livro de 1 Reis, capítulo de número 20, versículo de número 28. 1 Reis, capítulo 20. Aleluia. Versículo de número 28. Aleluia. O nosso propósito de estarmos aqui é de adorar a Deus e aprender a sua palavra. 1 Reis, capítulo 20, verso de número 28. Nós estamos estudando, no decorrer dessas últimas semanas, os nomes de Deus na Bíblia. Os nomes do Senhor. Os nomes de Deus na Bíblia revelam o seu caráter. Não um Deus que muitas das vezes você desde pequeno tem ouvido falar. Que Deus somente é um Deus que foi colocado no meio da igreja, no meio da religião, um Deus Papai Noel, um Deus que só dá bênçãos, que só nós vamos até Ele quando estamos precisando de socorro. Não. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que precisa e que requer que nós o amemos. O primeiro mandamento da Bíblia é amar a Deus com todo o coração, força, alma e sentimentos. Esse é o primeiro mandamento bíblico. Então, nós vamos aprender, segundo a Bíblia, o que é Deus. Quem é Deus? 1 Reis 20, 28 diz assim: E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os filhos disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta multidão entregarei nas suas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Então toda essa multidão entregarei nas suas mãos para que saibais que eu sou o Senhor. Nesse texto que nós lemos, havia uma guerra entre o povo da Síria e o povo de Deus, o povo de Israel. E os soldados sírios diziam que o Deus de Israel era somente Deus dos montes, era só em cima das montanhas que Israel ganharia as guerras contra os sírios. Se eles lutassem contra os israelitas nos vales, nas planícies, nos lugares mais baixos, com certeza os sírios iriam ganhar a peleja, porque diziam eles que Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, era somente um Deus de montes e não era um Deus de vales, não era um Deus que ajudava o povo dele na peleja nos vales. Por isso se levanta o homem de Deus nesse texto bíblico e diz para o rei Acabe: pode ir para a guerra, porquanto os sírios dizem que eu só estou convosco quando vocês estão no monte. Eu vou dar vitória para vocês, não vai ser no monte, vai ser no vale. Vai ser no meio desse vale que eu vou entregar os seus inimigos nas suas mãos. Por quê? Porque o Senhor Deus é o Deus dos montes, é o Deus dos vales. Aleluia. Eu não sei qual é o vale espiritual que você está passando, mas uma coisa é certa: se estivermos com Deus e Ele estiver conosco, teremos a vitória. Seja no tempo da perda ou no tempo da promessa, seja no tempo de rir, no tempo de chorar, em qualquer tempo Deus promete estar conosco, tanto na cidade de São Manuel, como em qualquer parte desse planeta, dessa terra, tanto aqui nesse bairro, como no meio do mato, como no trabalho, como na nossa casa. Deus é o mesmo, Ele dá vitória, Ele dá o livramento, Ele dá as bênçãos poderosas para nós, porque Ele é fiel. Os irmãos que têm a Bíblia, Neemias, livro de Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 20, vai falar mais ou menos o que nós lemos aqui. Neemias, capítulo 4, versículo 20, diz assim a poderosa palavra de Deus. Neemias, capítulo 4, versículo 20. Aleluia. Diz assim: no lugar onde ouvirdes o som da buzina,
ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará, lutará, guerreará por nós. Nos dará esta vitória, pelejará por nós. O Senhor da peleja. Aqui nós vemos mais uma característica de Deus. Deus não é um Deus covarde. Deus não é um Deus que é intimidado. Não pense você e eu que nós podemos intimidar Deus com a nossa cara de coitado, com as nossas lágrimas, ou tentando fazer chantagem com Deus, como muitos crentes hoje querem fazer. Deus, eu só vou ser fiel ao Senhor se o Senhor me der essa bênção. Deus, eu só vou ser fiel ao Senhor se eu tiver essa vitória, se o Senhor me der essa bênção. Não, queridos, ninguém consegue chantagear Deus. Ninguém consegue colocar Deus na parede. Ninguém conquista nada de Deus tentando ser rebelde, tentando forçar as coisas. Só conquistamos as coisas de Deus quando nos humilhamos, adoramos e reconhecemos a sua glória, a sua grandeza, a sua majestade, o seu senhorio, o seu poder sobre a nossa vida e sobre essa terra. O Senhor é o Deus que pelejará por nós. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Repete aí, se Deus é por nós, quem será contra nós? Repete mais uma vez, parece que tem gente que está morto nessa noite aqui dentro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A pessoa vem na igreja, parece que ela está morta, mas na casa, quando discute com alguém na família, grita, xinga, fala alto, e aqui dentro não tem coragem de falar um glória a Deus, um aleluia para Jesus Cristo. Como você quer que Deus peleje por você nessa noite, aleluia? Adore o teu Deus, quebre o teu vaso de alabastro aos pés de Jesus Cristo, como fez aquela mulher. Ela catou o que ela tinha de mais precioso e quebrou nos pés de Jesus Cristo, adorando ao Senhor. Adore a Deus. Deus procura verdadeiros adoradores para que Ele possa pelejar por nós e nos dar a vitória e nos dar a graça do Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos. Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Aleluia. Meu Deus, meu Deus. Êxodo 14, verso de número 25. Êxodo 14, verso de número 25. Oh, Aleluia. aleluia. Essa passagem é conhecida, irmãos, de toda a igreja. Êxodo 14, 25 diz assim: e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Israel estava indo embora do Egito, partindo rumo à terra de Canaã, a terra da promessa. A Bíblia diz que Faraó, depois que Israel foi embora, ele endureceu o coração. Ele catou o seu melhor exército, seus melhores carros, porque os carros daquela época eram carruagens belas, maravilhosas, com cavalos. Onde se amarrava na carruagem, creio que os irmãos já devem ter visto algum filme, onde mostra as guerras antigas, até mesmo aqueles filmes que passam na televisão. E aquelas carruagens faziam com que o exército levasse uma grande vantagem contra os seus inimigos. É a mesma coisa hoje, que nós estamos em guerra contra uma nação. E a nação que nós estivermos em guerra contra ela, tiver tanques de guerra, aviões de guerra e nós somente soldados armados. Com certeza aquilo vai ter vantagem para os nossos inimigos, porque eles vão ter maiores armas mais fortes, mais potentes e mais tecnologia. Assim era Faraó. Faraó estava em superioridade numérica, bélica de guerra, de armas de guerra contra o povo de Deus. Ele catou suas carruagens do Egito e foi perseguir o povo de Deus com seus cavalos. Mas a Bíblia diz nesse texto que nós lemos que Deus
pelejava pelo seu povo. A Bíblia diz que Deus arrancou a roda dos cavalos, dos carros, dos cavaleiros de Faraó. Deus arrancou. Deus mandou chuva, mandou lava, se tornou lodo, aquelas rodas de madeira começaram todas a quebrar e aquelas carruagens quebraram. E a Bíblia diz que os egípcios disseram: vamos fugir diante desse povo, porque esse povo, Deus está pelejando, está lutando por eles. Vamos fugir, porque Deus é aquele que peleja pelo seu povo. Acertai-vos e vede o livramento do Senhor. Aleluia. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aleluia. O Senhor peleja por aqueles que são dele. A batalha é de Deus, irmão. Deus está falando com você essa noite. A tua batalha é de Deus. A tua peleja, Deus está nessa peleja. Por isso, irmão, não desanima, não para, não abandona, não olha para os lados, porque essa peleja é de Deus. E Deus vai garantir a tua vitória. Deus vai pelejar por você. Você vai ter que somente se calar, se aquietar, descansar, confiar e ver o livramento que o Senhor fará na tua vida, porque os egípcios que vos perseguem nunca mais os vereis novamente. Porque o Senhor é aquele que peleja por nós, é aquele que nos guarda, é aquele que está conosco no momento das lutas e das aflições. Mais um texto maravilhoso da Bíblia, Josué, capítulo de número 5, versículo de número 13, aleluia. O Senhor é aquele que peleja por nós. O crente que tem essa certeza, irmãos, é um crente que nunca vai andar desanimado, nunca vai virar as costas para Deus, nunca vai deixar o seu problema ser maior do que o seu Deus. Pelo contrário, ele confia num Deus que é todo-poderoso, num Deus que peleja por ele, e sabe que esse Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele promete a vitória, ele garante. Josué capítulo 5, versículo 6 até o 15 diz assim: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs de pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se a Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse: que diz meu Senhor ao seu servo? Que diz meu Senhor, em maiúsculo, olha lá, que diz meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Por isso, queridos e amados irmãos, Josué estava nessa guerra, estava nessa peleja, estava nessa luta, estava conquistando a terra prometida. De repente acontece algo inédito. Ele está olhando, de repente ele vê um homem diferente, um príncipe, diz a Bíblia, um homem belo, um homem bonito, que resplandecia, porque ele mesmo chama ele de Senhor, letra maiúscula, se referindo ao próprio Deus. E aquele homem estava com uma espada na mão nua. Aquela espada não estava embanhada, ela estava desembanhada. Porque há uma linguagem bíblica, irmãos. Quando a espada está embanhada, é sinal que o soldado está em prontidão, está de vigilância, não está na guerra, só está com a espada embanhada. Mas a Bíblia diz que quando o anjo do Senhor, quando o Senhor, ele desembaria a espada, é um sinal de que Deus está entrando na peleja, de que Deus está entrando e está em prontidão para entrar com a sua glória, com o seu poder. Assim acontece com Balaão. Balaão está fugindo do Senhor, está querendo profetizar e amaldiçoar o povo de Israel, e o anjo com a espada desembanhada se coloca no seu caminho como juízo de Deus. Esse mesmo Senhor, esse mesmo anjo estava com Josué. Josué fica com medo. Ele pergunta: Senhor, está conosco, é dos nossos amigos, aliados,
ou você é dos nossos inimigos? E aquele varão diz, não, eu estou com vocês, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Há quem diga que aqui é uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento, se manifestando, porque eu não sei se os irmãos sabem, Cristo já existia antes de ele nascer no ventre de Maria. Alguém sabia disso? Alguém sabia disso aqui nessa noite? Cristo já era Deus, está na Bíblia, João capítulo 1. No princípio era o Verbo, Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas que nós vemos aqui foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ainda antes que Abraão existisse, Jesus disse no Evangelho, eu sou, aleluia. Quando Deus criava os anjos, Jesus já estava sentado à majestade das alturas. Por isso, o crente que entende isso, ele entende a glória e o poder e a misericórdia de Deus. O seu filho estava no céu e ele abandona toda a sua glória, toda a sua divindade, desce na terra, se colhe ao tamanho de um embrião e nasce no ventre de uma mulher, tem uma vida natural como de qualquer ser humano e começa seu ministério. Ele mesmo sendo Deus, diz a Bíblia, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Antes ele fazia a si mesmo, tornando a forma a semelhança de servo, morrendo a morte, morte de cruz, como disse Paulo. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é uma verdade. Adolfo Hitler, que matou milhões de pessoas, um dia vai ter que se prostrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Stalin, Herodes, Pilatos, Caifás, Judas Iscariotes, Anjo Miguel, Satanás, seus demônios e toda criatura da terra vai ter que se prostrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ou por bem, ou por mal. Ou por livre e espontânea vontade, confessando a sua glória, o seu senhorio, ou com a espada e com a glória de Deus sobre a sua face, terá que cair no chão e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Há quem diga que esse ser que aparece aqui é o próprio Senhor se manifestando na terra. O próprio Cristo, o príncipe dos exércitos de Deus, aquele que comanda as legiões do céu, as legiões de anjos que batalham as pelejas de Deus. Ele aparece a Josué. Ele aparece para dar vitória a ele na terra prometida. Ele disse, o que eu devo fazer, Senhor? O que eu devo fazer, Senhor? E o Senhor diz, tira a sandália dos seus pés, Josué, porque o lugar que você está pisando é santo. Nessa noite Deus manda eu dizer para cada um que colocou os pés aqui dentro, tira a sandália dos seus pés nessa noite. Porque a terra que você pisou aqui é santa. Aleluia. Você pode achar que o lugar é pequeno, é simples, mas esse lugar é santo. Aleluia. Tira a sandália dos teus pés. Que sandálias são essas, pregador? As sandálias do Egito. Pois é, aqui as suas sandálias velhas do Egito. E quando Deus manda ele tirar as sandálias do pé, significa, tira as sandálias do Egito. Eu vou ser mais claro para você entender o que Deus está falando com você nessa noite. Tira as sandálias do mundo dentro da minha casa. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás é santa. E sem santidade ninguém verá o Senhor, diz a palavra de Deus. Sem pureza de coração ninguém verá a Deus. Não tem como eu servir a Deus e servir ao mundo. Não tem como. A Bíblia diz adúlteros e adúlteras. Quem vos ensinou que aquele que é amigo do mundo pode ser amigo de Deus? Não tem como. Ou somos amigos de Deus, ou somos santificados por Ele, ou somos impuros e imundos. Aleluia. Tira a sandália do Egito nessa noite. Tira abacalachá, aquela cerveja, aquele cigarro. Tem como achar aquela
aquela miséria pornográfica que você vê, confessa o teu pecado nessa noite, tira a sandália dos teus pés, porque onde você está é santo. Pega o teu irmão com o teu pai, com a tua mãe que você ofendeu, que você falou palavrão para eles, porque aquilo não é santo, aleluia. Aquele lugar é santo, você pode se achar o dono da verdade, mas quando você está diante da luz da palavra, da luz de Jesus Cristo, irmão, não tem como se esconder, não tem como se esconder daquele que sabe de tudo. Tira a sandália dos teus pés nessa noite. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é santa. Vengando chuva, pétrea, quando é firme, quando achai. Tira a sandália dos teus pés, esses maus pensamentos, esse ódio, essa inveja, essa mágoa dentro do seu coração. Tira isso. Tira isso do teu coração. Tira isso do teu caminhar, do teu andar diário. Tira isso do teu caminhar nessa noite. E começa a caminhar pelo caminho da santidade, pelo caminho de Deus, pelo caminho da fidelidade ao Senhor. Tira a sandália dos teus pés nessa noite. Tira, porque o lugar que você pisa é santo. E Deus não vai poder pelejar por você quando você tirar a sandália dos teus pés. Se não tirar, você vai lutar sozinho. Mas se tirar, se prepare, porque Deus e os seus anjos estão lutando ao teu favor para te dar a vitória. Você está aqui achando que Deus ia falar para você: eu vou te abençoar com a vida torta que você está levando, com a vida sem temor de Deus, sem se lembrar de Deus, sem orar, nem sequer uma oração você faz, nem agradecer a Deus pela sua saúde, você agradece. Agora vem aqui querer cobrar o Senhor de fazer alguma coisa pela tua vida, não vai fazer. Enquanto você não aprender a ser grato a Deus pelo que Ele já fez, a ser grato à tua família pelo que ela já te fez, nada vai acontecer na sua vida, vai continuar infeliz, vai continuar vazio, pode estar até na rodinha, até nas palavras, até no meio de pessoas, só vai rir por fora, porque o teu coração está vazio por dentro, está chorando porque precisa de algo diferente. Aleluia, a tua vida, o teu coração tem um vazio do tamanho de Deus. É só Deus que pode preencher o teu coração, é só Deus que pode preencher a tua alma. E enquanto você não abrir o teu coração para que Deus opere, tua vida continuará com essa vida de infelicidade a qual você mesmo disse. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 29. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo 29. Aleluia. Não se esqueça disso. Pai, Ele repreende aqueles que amam. Se você está acostumado a ser feliz de papai e de mamãe, que ninguém te chama atenção, ninguém te repreenda, eu já vou te dizer já. O nosso Deus não é assim. Ele nos repreende. Ele nos ensina, Ele nos instrui, Ele nos corrige, Ele nos exorta. Leia a Bíblia, observe a Bíblia. Observe Jesus com os seus apóstolos. Você não vai encontrar nenhuma vez Jesus pegando Pedro no colinho e João passando a mão na cabecinha dele. Ai, meu filhinho, você pegou. Não. Jesus estava na terra, estava ensinando o homem a ser homem e mulher a ser mulher. Porque o Evangelho é assim, irmãos. Ele ensina o homem a ser homem, a mulher a ser mulher, a esposa a ser esposa, o marido a ser marido, o filho a ser filho, o empregado a ser empregado, o patrão a ser patrão, ensina o crente a ser crente. O Evangelho não tem rodeios. Ele ensina a nós sermos como Deus quer que nós sejamos. 2 Crônicas 20, 29 diz assim: e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Vamos repetir. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Aleluia. Nessa noite, Deus está falando para aqueles que têm aliança com Deus, que servem a Deus,
que amam a Deus, Deus vai pelejar por você. E isso não vai ficar somente para você, nem para sua família. Esse testemunho, esse temor de Deus, ele vai ser esparramado pela terra, vai ser esparramado pela vizinhança, vai ser esparramado pela cidade. E todos verão em você um testemunho vivo da presença, do milagre, do livramento, da graça e do poder de Deus. O endemoniado de Gadara, quando foi liberto, chegou nas Decápolis, nas 10 cidades, e as pessoas se admiravam, porque outrora, aquele homem que a Bíblia, algemas não podiam segurá-lo. Todos tinham medo dele. Ele tinha legiões de demônios no seu corpo. Quando Jesus o liberta, e ele chega até as suas cidades e evangeliza, ele se torna um testemunho de Deus, daquilo que Jesus fez na sua vida. E esse é o interesse de Deus para nós aqui nessa noite. Infelizmente, a maioria de nós não queremos mais fazer diferença. Infelizmente, a maioria quer seguir o curso natural da vida. A maioria quer ser mais um. Quer ser, como diz o ditado, a Maria vai com as outras. Não quer mais fazer diferença. Não quer mais influenciar, mas quer ser influenciado. A pessoa é influenciada pela novela, é influenciada pelos amigos ímpios, é influenciada pelo próprio coração, é influenciado por esse mundo pecaminoso, mas não deixa Jesus influenciar a sua vida. Deixa Jesus influenciar você nessa noite. E você vai ser um testemunho de Deus na face da terra. Quando as pessoas olharem para você, verão que Deus está pelejando pela tua vida, que Deus está me dando a vitória, que Deus está no controle da situação da tua vida na face da terra. Não quer fazer diferença, quer ter uma vida normal, natural. E Jesus disse: aqueles que querem vir após mim farão a diferença, negarão a si mesmos, tomarão a sua cruz e me seguirão. Não se iluda achando que todos aqueles que estão dentro da igreja vão para o céu. Não se iluda com isso. Jesus foi claro: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Aquele que amar mais seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, ou até a sua própria vida, do que a mim, disse Jesus, esse não é digno de mim. Ou Deus, irmãos, está acima de tudo em tua vida, ou ele não vai ser nada. Porque Deus não aceita você pela metade. Exemplo, quando uma pessoa casa. Você casa para a sua mulher ter 2 homens, ou para o seu marido ter 2 mulheres? Alguém aqui casa com esse propósito? Casa? Ninguém casa assim. E agora, por que com Deus as pessoas fazem isso? Querem Deus, querem o mundo. Querem Deus, querem a vaidade. Querem Deus, mas querem a montanha de dinheiro. Querem Deus, mas querem as coisas que desagradam a Deus. Querem casar com Deus, mas o adultério cair com Deus, com o mundo, com o pecado. Nessa noite Deus não aceita isso, irmão. Leia a sua Bíblia mais, porque Deus não te aceita dividir com ninguém. Ou você é totalmente dele, ou você não é dele. É isso que ensina a Bíblia. A Bíblia você pode ler. Faz o teste. Não tem meia ovelha, nem meio bode. Ou é ovelha ou é bode. Não existe metade ovelha, metade bode. Não existe metade luz, metade trevas. Meia luz. Crente que é mais ou menos justo, mais ou menos luz, ou ele é mais ou menos injusto, mais ou menos ímpio. Ou é santo ou é ímpio. Ou é justo ou é injusto. Ou é luz ou é trevas. É assim que ensina a Bíblia. O morno será vomitado. Então faça a diferença nessa noite. Faça a diferença. A tua vida é curta. A tua vida passa rápido. Daqui a pouco você já vai estar velho, velha. Daqui a pouco você já vai morrer. E o que você tem feito nessa vida da terra para servir a Deus? É uma verdade que ninguém gosta de pensarmos. Que todos nós vamos estar diante de Deus um dia. Um dia nós vamos estar diante de Deus. E o que nós vamos dizer para Ele naquele dia? Imagina só. Deus, eu não quis te servir porque eu era casado, eu tinha que trabalhar, não dava tempo.
porque eu estava doente. Ah, eu não quis te servir na igreja porque alguém falou mal de mim, eu não vou mais lá. Ah, eu não quis te servir, Senhor, porque eu ainda era jovem, eu queria curtir a vida. Ah, Senhor, eu não preguei o evangelho para aquela pessoa porque eu fiquei com vergonha, eu achei que ela ia desprezar. Ah, Senhor, eu não tive uma vida de oração porque eu não consegui orar, mas eu passei horas por dia vendo televisão, horas por dia internado na internet, horas por dia jogando conversa fora. E aí, irmãos? O dia do acerto de contas, o dia do tribunal de Cristo, o dia que nós estivermos diante dele para prestar conta pelo que nós fizemos aqui na terra. Ou você pensa que a condenação vai vir só para assassino, para estuprador, para esses homens que são grandes sanguinários. Irmãos, os irmãos estão enganados. A Bíblia diz que todos, grandes e pequenos, estarão diante do trono de Deus. Grandes, homens grandes, famosos, presidentes da República, homens que a mídia está aí, e pequenos também, pessoas que ninguém conhece, pessoas que ninguém imaginava, estarão em pé diante do trono de Deus para prestar conta pelo que fez com o seu corpo e com a sua vida. Por isso, nessa noite, o conselho de Deus para você é: aproveite a sua vida servindo a Deus. Aproveite a sua vida obedecendo e agradando a Deus. Pelo contrário, a sua vida será vã. Você será mais um na face da terra, correndo atrás do prejuízo, atrás do dinheiro, atrás da felicidade, atrás do sucesso, e ele nunca virá. Michael Jackson, alguém acha que ele era feliz? Com todo o dinheiro que tinha, com todo o sucesso que tinha, dependia de remédios para fazer show. Era um homem deprimido. Você pensa que essas pessoas que estão aí no show, no Rio de Janeiro, Rock in Rio, são felizes porque estão lá pulando, cantando? Não são felizes. É tudo aparente. Quando acaba aquele show, elas vão para o hotel, vão para a sua casa, elas sentem um vazio da sua alma, elas sentem a falta, porque todos aqueles que nascem na terra, eles têm um espírito, corpo, alma e espírito. E o espírito do homem, ele anseia por Deus. É só Deus que pode satisfazer o espírito que está dentro de mim e de você. Bebida não satisfaz, sexo não satisfaz, comida não satisfaz, luxúria, vaidade, dinheiro, mundo, fama, bom emprego, bom salário, nada vai satisfazer o vazio que está dentro de nós. É só Deus, é só a presença de Deus, é só a glória de Deus que vai satisfazer o nosso coração, a nossa vida. 1 Samuel capítulo 7, versículo de número 9. 1 Samuel capítulo de número 7, versículo 9. Só Deus, irmãos, é que vai dar rumo à nossa vida e à nossa existência. Por mais que você faça, que você queira ser alguém na vida, se você não tiver Jesus Cristo, vai ser tudo vão, vai ser tudo vaidade, como diz a Bíblia. 1 Samuel 7, versículo de número 9, diz assim: Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-Car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sei, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel, o profeta de Deus.
Como é importante estar com Deus, irmãos. Porque na hora que precisa, Ele está pronto para nos atender. Pronto para nos ouvir. Deus fiel, aleluia. Pronto para estar na guerra conosco. É verdade. Os filisteus vieram contra Israel. E a Bíblia diz que Samuel ele sacrificou um cordeiro que ainda mamava o Senhor. E clamou ao Senhor. O que eu acho interessante é que diz no versículo 9: e o Senhor lhe deu ouvidos. Quantas pessoas oram e Deus não dá ouvidos? É a verdade pura isso aí. Quantas pessoas clamam e Deus não ouve, Deus não responde, a resposta não vem. O porquê será? Será que Deus está falando conosco ou nós não estamos orando e agindo da maneira correta? É verdade, aleluia. Pode ter certeza, se a nossa oração não é atendida, não é respondida, não é porque Deus falou, não é porque Deus não está ouvindo, é porque nós estamos orando da maneira errada. O Pai Nosso, a maior oração que Jesus ensina, fala assim: Pai Nosso que estás no céu, começa adorando a Deus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, ou seja, a tua vontade seja feita tanto no céu como na terra. E por que Deus não ouve a nossa oração? Porque a nossa oração não tem nada a ver com a oração do Pai Nosso. A nossa oração é totalmente uma oração egoísta. Oramos daquela maneira: Senhor, me dá, Senhor, faz isso. Senhor, faz a minha vontade, não a sua. Faz a minha vontade. Por isso não tem resposta. Não está entendendo? Porque a resposta não vem. Porque você ora da maneira errada. Devemos orar para que Deus faça a vontade dele em nossa vida. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. As pessoas amontoam a igreja e fazem essa oração do Pai Nosso. Eu acho a maior hipocrisia do mundo. Perdoa minhas dívidas. A pessoa está falando para Deus. Só que ela não presta atenção no que ela fala. Assim como eu estou perdoando aqueles que me devem, os meus devedores. Perdoa as minhas dívidas. Agora a pessoa tem a cara de pau de dobrar o joelho ou de rezar o Pai Nosso. E o coração está cheio de mágoa, está cheio de ira, está com raiva, está com ódio, não perdoa. Você acha que Deus está ouvindo essa oração? Seja sincero. Jesus mesmo falou: se vocês não perdoarem os homens da terra, vosso Pai não perdoará vós outros também. Porque se você não perdoa, sabe o que significa? Eu sei que tem hora que é difícil perdoar. Tem hora que é difícil, dói. Mas por que dói? Porque a nossa carne é orgulhosa. A nossa carne não quer dar o braço torcer. A nossa carne quer vingança. A nossa carne quer ver a vingança sobre aqueles que nos ofenderam. Mas o Evangelho não veio para agradar a minha carne e a sua carne. O Evangelho veio para que a nossa carne seja crucificada com Cristo. E assim como Ele ressuscitou, aqueles que foram fiéis a Ele ressuscitarão para a vida eterna. Tomar a cruz, crucificar a carne, negar a si mesmo, perdoar. É isso que Jesus ensina no Evangelho. Agora, pessoal do Pai Nosso, não consegue perdoar, não quer perdoar, quer guardar mágoa, quer vingança, a oração não vai ser atendida. E você vem aqui nessa noite, irmãos, eu tenho a certeza disso. Você quer que Deus age na sua vida. Você quer que Deus age na sua família. Você quer que Deus faça alguma coisa em você. Mas como que Ele vai fazer se você não vai fazer a sua parte primeiro? Como que Ele vai se achegar a você se você não se achega a Ele? Se você não limpa esse coração de toda sujeira, de toda ira, mágoa, inveja, raiva, sentimentos contrários à vontade de Deus, perdoa nessa noite. Deus está mandando você perdoar. Mesmo se você está certo, perdoa. O segredo é esse, irmãos. Se você quer ser abençoado, perdoa, mesmo estando certo. Jesus estava certo e perdoava. Ele estava certo e perdoava. Meu Deus. Agora, isso é o maior sinal de ingratidão, quando o crente não consegue perdoar. Por quê? Porque Cristo nos perdoa a todo momento. Se nós se arrependemos, Ele nos perdoa. E quando eu não perdoo o meu irmão, ou meu inimigo, ou alguém da minha família, não sei, eu estou dizendo para Deus: Deus, o Senhor me perdoou.
mas eu não estou sendo grato ao Senhor, porque eu não vou perdoar aquela pessoa. Então você está dizendo para Deus que o perdão dele foi em vão. Não adiantou nada, não te mudou, não te conscientizou de que você deve imitar Cristo na sua vida, que você deve ser imitador de Deus. Perdoa nessa noite. Deus está tocando para ele falar sobre isso. Parabéns, aleluia. Há uma grande bênção para vir na sua vida. E só virá se acontecer o perdão. Essa bênção só não veio, porque a raiva, o orgulho estão falando mais alto dentro de você. Quando você perdoar, liberar perdão, tirar essa mágoa, esse fel do teu coração, porque você não consegue perdoar, e você acorda de manhã aquele aperto no coração, parece que o coração está pesado, parece que o dia inteiro fica pesado. Sabe por quê? Porque não perdoa. Quer sair daqui leve essa noite? Faça um propósito com Deus. Deus, eu vou perdoar. Pode até zombar de mim, pode até não querer dar o perdão, mas eu vou perdoar, eu vou pedir perdão, porque o Senhor me perdoou e eu vou perdoar também. Se a pessoa não quiser, o problema é dela. Eu vou fazer a minha parte. Aleluia. Faça isso nessa noite. E você vai ver que esse peso vai sair da sua vida. Enquanto eu me calei, disse Davi, os meus ossos envelheceram, eu senti febre, meu corpo ardeu, mas quando eu confessei o meu pecado, veio a saúde. Aleluia. Talvez você tenha dor no corpo, aquela preguiça, parece que está te amarrando, não vai, e muitas das vezes isso é falta de perdão, de confessar, de perdoar. Se você perdoar e confessar, o Senhor vai pelejar por você nessa noite. Deus está falando nessa noite. Quantos estão ouvindo o nome de Deus? Derrama curva, chanto, a orquestura, se alegra, irmã, se alegra, irmão. Santa coisa que Deus veio é para te dar vitória, é para te abençoar, é para fazer coisas que os teus olhos não viram, nem que chegou no teu coração. Deus tem preparado para aqueles que o amam, diz a Bíblia Sagrada. Aleluia. A maior bênção de Deus é isso, irmão. Deus está falando com você, é porque algo glorioso Ele vai entregar nas suas mãos, algo maravilhoso, algo poderoso. Perdoa, oh, aleluia. Quem tem que ser grande na sua vida, irmão, não é você mesmo. Quem tem que ser grande na sua vida, irmã, não é você mesma, é Deus. Deixe esse orgulho ficar pequenininho e deixa Deus ser grande dentro de você, e você vai ver que é fácil perdoar, você vai ver que é fácil ceder o perdão. Deus está falando, aleluia. Perdoa e a vitória vai ser grande na sua vida, e Deus vai lhe dar a vitória para a glória do Deus Todo-Poderoso, porque assim faz o nosso Deus. Para encerrar, livro de Jó, capítulo número 30, verso 11. Livro de Jó, capítulo 30, verso 11. Aleluia. Melhor coisa que temos é perdoar. Eu falo por experiência própria. Fiquei muitas das vezes meses sem falar com pessoas. E só me atrapalhou. Só me atrasou. Quando eu perdoei, a vitória veio. A graça de Deus veio. Então, se você quer continuar assim, continue. Você que vai perder. Não vai ser eu. Agora, se você quer ser abençoado, perdoa. Porque as bênçãos de Deus são grandes, são poderosas, são maravilhosas. E quando você perdoar, o Senhor vai estar atento às suas orações. E se precisar mandar trovões, Ele manda para dar vitória. Porque Ele fez assim com Samuel. Ele mandou trovoadas para dar vitória. E Samuel disse, até aqui nos ajudou o Senhor. E até aqui o Senhor nos ajudou. Jó 30, verso 11. Porque Deus desamarrou a sua corda, porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante no rosto, porque Deus desamarrou a sua corda. O Senhor que desamarra. O Senhor que desamarra. Ele está aqui nessa noite, irmãos. O Senhor que desamarra. Em que você está amarrado nessa noite?
Em que a sua vida está amarrada? Feche seus olhos. Em que a sua vida está amarrada hoje? O que está te amarrando para você não servir mais a Deus? Para você não estar mais na igreja? Para você não ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa mais devotada, dedicada a servir a Deus, a amar a Deus, a pregar a palavra, a louvar o nome de Deus, a fazer a obra de Deus? O que está te amarrando nessa noite? Qual é o impedimento? Qual é a pedra de tropeço no teu caminho? O que está te amarrando? É o mundo de que é a vaidade, na cama no cheia. É alguém? O que está te amarrando hoje? O que está te amarrando? Vou falar, aleluia. O que está te amarrando hoje? De que machou vacinário? É homem? É mulher? É namorado? É namorada? O que está te amarrando hoje para você não servir a Deus? Um Deus pode te dar um esposo e uma esposa que é um homem e uma mulher de Deus. Mas um homem e uma mulher jamais vai poder te dar Deus. Jamais, Decamachai. Não deixe ninguém te amarrar nessa noite. Decamachai. Não deixe. No curso de Flávia. O que está te amarrando? É o dinheiro? É o dinheiro que te amarra? O dinheiro que é amarrado à alegria da maioria dos cristãos hoje. A pessoa não dá glória a Deus mais porque tem dívidas, porque não tem o salário que ela gostaria de ter, e ela fica em depressão, fica triste, porque está amarrada no dinheiro. E se nós não vigiarmos, irmãos, isso acontece conosco. Por mais espirituais que você possa achar que é, acontece com você. A Bíblia diz que Asaf quase desviou o pastor Josué, porque ele viu a prosperidade dos ímpios. Está lá nos Salmos. Ele quase desviou. O homem que era levita, que adorava a Deus no templo, quase desviou, porque olhava para os ímpios. Os ímpios não temiam a Deus, não serviam a Deus e estavam prosperando. Ele quase desviou. Mas quando ele colocou os olhos em Deus, a Bíblia diz que Deus abriu a visão dele e ele contemplou o fim dos ímpios e a recompensa dos justos, dos fiéis a Deus. Ele contemplou. E aquilo foi desamarrado da vida dele, aquela ganância, aquela avareza que entrou no coração dele. O que está amarrando hoje a tua felicidade, a tua alegria, a tua paz nessa noite? Deus está aqui. E a Bíblia diz que Ele é o Senhor que desamarra. Ele é o Senhor que desliga, que desata, que faz com que a corda se arrebente e estoure para dar vitória para aqueles que são fiéis a Ele. O que te amarra? O que está amarrando a tua família? O que está amarrando você? Por que você não consegue abandonar o vício? O que está te amarrando nele nessa noite? O que te amarra o vício? O que é? É a dependência química? É a ansiedade? É a ira? Quando você se ira, você se volta para o vício? Ou quando você se frustra, você se volta para o cunhado, para a bebida? O que está te amarrando hoje? Deus está aqui para desamarrar e para te libertar nessa noite. Deus está aqui para cortar a corda que faz você ficar dependente das coisas e não dependente do Senhor. Deus quer que você seja dependente somente dele nessa noite, exclusivamente dele, para que ele opere poderosamente, gloriosamente na sua vida. Se coloque em pé nessa noite. Aleluia. O Senhor está aqui para desamarrar, na cama chata, amarrar. O que está te amarrando nessa noite, Deus vai quebrar, Deus vai desamarrar. Põe a mão na sua cabeça. Eu não costumo orar dessa maneira, mas põe a mão na sua cabeça agora. Aleluia, Jesus. Vamos orar. Feche os olhos, toda a igreja agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, que não seja agora minhas palavras nem minhas mãos, Senhor. Mas toca na cabeça, no corpo, na cabeça e nas plantas do pé de cada um aqui nessa noite. Onde houver atuação demoníaca, diabólica, maligna, macumba, inveja, feitiçaria, tudo que estiver amarrando agora, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, toda operação demoníaca, de vício, do diabo, de mágoa, agora vai sendo queimada, vai sendo destruída agora. Respeita a nossa peleja, Senhor.
essa beleza agora, traga vitória, traga vitória, traga vitória. Na cama, na caixinha, na bacana. Deus vai tocando, Senhor, vai tocando em cada vida, vai tocando nessa pessoa que se sente como se tivesse um peso sobre ela, Senhor. Arranca esse peso agora, esse peso da inveja, esse peso da ira, da mágoa, esse peso maligno, vai saindo agora em nome de Jesus Cristo, vai saindo todo esse mal, vai saindo toda essa obra maligna, vai saindo desse corpo, vai saindo dessa vida, toda a seta do diabo, toda a seta do maligno, em nome de Jesus, todo espírito maligno que causa, meu Deus, a dependência química, que causa a loucura, a depressão, a opressão, meu Deus, na camachanga, na maca, em nome de Jesus, vai queimando agora, vai desfazendo e destruindo todo o mal, Senhor. Desamarra, desata e liberta cada vida hoje pelo poder da tua palavra, Pai. Nessa noite, que cada um possa sair daqui com a convicção do seu coração de que devemos servir ao Senhor, devemos melhorar, devemos nos aperfeiçoar, devemos nos santificar, devemos chegar mais a Deus, devemos abandonar o mundo para servir ao Senhor de verdade. Que não devemos mais tratar o Senhor como um Papai Noel, mas que devemos amá-lo, ter amizade, ter aliança, ter casamento, ter compromisso verdadeiro, sério, duradouro, profundo com o Senhor nessa noite. É isso que o Senhor requer de nós, um compromisso genuíno e verdadeiro. Por isso, ponha por terra todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, irmão, se quiser oração.